Olá pessoal, boa noite, até que enfim é quarta-feira, chegou o dia do nosso encontro e agora, hoje, a partir de hoje, nós começamos uma nova temporada só com programas inéditos aqui na TVC, no Radar TVC, onde a gente conversa com as pessoas que têm o poder nas mãos, que tomam as decisões, que mexem com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, com a vida da nossa população. Vamos conversar, nós estamos de olho, todas essas pessoas estão no nosso radar, nós vamos conversar com muita gente, porque esse ano é um ano eleitoral e você vai ter a oportunidade de descobrir aqui quem são os candidatos, conhecer um pouco mais da sua vida, abrir o seu olho para você ficar bem informado. E todo mês, uma vez por mês, a gente recebe aqui um colega jornalista que trata de política. E dessa vez a gente tem a satisfação e a honra de receber Marcelo Lula. Boa noite, Marcelo. Marcelo é um colunista de política, um jornalista atuante na área de política. Vocês não precisam nem apresentação, né? Ele tem o portal S Sem Pauta, que é, sem dúvida nenhuma, um dos portais mais antenados e mais bem informados sobre política do estado de Santa Catarina. E também atua na Rádio Jovem Pan News de Florianópolis, com um programa de entrevistas que também já está fazendo um grande sucesso. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao Radar TVC. Boa noite, meu amigo Maurício Freitas, boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham aí de Balneário Camboriú, de toda a região. Com grande alegria que eu falo com todos vocês aí. Quero já dizer que adoro Balneário Camboriú, né? E, enfim, vai ser com certeza uma conversa bastante produtiva. Marcelo, você é um cara mais bem informado da política, né? Você é aquele jornalista fuçador. É o jornalista fuçador, aquele jornalista que vai atrás da informação, que tem uma atividade ativa, assim, no sentido da palavra mesmo. Não é uma pessoa que espera chegar ao release na redação e publica aquilo que os outros querem que publique. Muitas vezes você publica algumas coisas que as pessoas não esperam, que são fatos inéditos, né? Coisas que os políticos, de um modo geral, ficam de olho acompanhando o seu noticiário para ver o que saiu no Lula. E nesse bate-papo aqui eu quero conversar com você sobre as eleições deste ano. Esse ano de 2022 é um ano decisivo para todos nós temos aí as eleições. Tivemos grandes problemas políticos nesse ano que passou, 2021, aí, envolvendo o governo do Estado. E eu queria saber de você, vamos começar pela eleição estadual para governo do Estado. Marcelo, qual é o panorama hoje da eleição para governador do Estado de Santa Catarina? Pois bom, Maurício, ainda muito aberto o cenário eleitoral catarinense, apesar que nós estamos nos encaminhando para o mês de fevereiro, daqui a pouco tem abril, onde começamos a ter algumas definições, até porque tem um prazo para quem é prefeito, por exemplo, renunciar, né? Agora, ainda assim, o cenário carece ainda de algumas movimentações para se clarear mais, né? Nós temos aí o governador Carlos Moisés, uma pré-candidatura já posta, é natural que seja pré-candidato, tendo em vista que ele tem que defender o seu mandato, além disso, claro, ele quer mais 4 anos, vale lembrar que Moisés praticamente não governou nos 2 primeiros anos, e até por culpa do próprio governo dele, né, um governo fechado, eles tinham aquela história da antipolítica, que não podia conversar com os políticos, que não podia articular, enfim, um governo totalmente atrapalhado e que não funcionou, e que isso fez com que Moisés ficasse inerte aí por 2 anos, e além, claro, dos processos de impedimento, de impeachment, que ele foi alvo também. E então ele tem aí a sua pré-candidatura posta, não se sabe ainda se o Moisés vai para o Avante, se vai para o Republicanos. Essa é uma grande dúvida. Ou se vai para o MDB, o Avante, vale destacar que do Avante somente um pequeno grupo ali, formado por militares do entorno dele, são mais favoráveis, mas aí é um cenário que é favorável, quem é favorável a esse cenário é quem não tem um entendimento, uma visão política mais apurada, já o outro grupo entende que não, que ele tem que ir para um partido maior, um partido mais robusto, né, e que dê a ele aí uma condição melhor, e até mesmo para conversar com partidos como o MDB, que se recusa a apoiar o Moisés estando no Avante. O MDB até aceita apoiar o Moisés, ou estar com o Moisés, ou ter o Moisés como seu candidato, mas apoiar o Moisés estando num partido como o Avante é algo que o MDB realmente, definitivamente rechaça. Não faria. Né?
E não faria. Então, tem essas questões aí que devem se resolver nas próximas semanas. E aí nós vamos ter o norte do que vai acontecer com o governador Carlos Moisés. Jorginho Melo também coloca a sua pré-candidatura. É um candidato, é uma liderança importante para Santa Catarina, realiza um importante trabalho em Brasília, inclusive Jorginho Melo, vale destacar, criou aí o Pronamp, que ajudou a muitos empresários, microempresários, só não ajudou mais porque os bancos, na sua voracidade, mesmo com o governo federal sendo um garantidor, os bancos aí não liberaram mais recursos. Seguraram um pouco. Seguraram, colocaram algumas dificuldades, mas o projeto em si ele é um projeto muito interessante. Tem agora a questão do Refis também, que o governo federal não ajudou, e o Jorginho Melo, mas o problema do Jorginho Melo é o seguinte, que ele vai depender muito também, ele ficou muito dependente, e essa foi uma postura que ele adotou, e com certeza ele calculou esses riscos, ele fica muito dependente de como estará o presidente Jair Bolsonaro na eleição também, né? Porque o Jorginho Melo está muito grudado, hoje é impossível você desgrudar o Jorginho Melo do nome Bolsonaro. No começo ele fazia desculpe te interromper o raciocínio, mas no começo, ali, logo no princípio do governo, ele parecia que o Jorginho Melo fazia, quando a coisa era boa, ele estava junto e ele fazia uma certa distinção das matérias que poderiam deixá-lo na berlinda. Mas a partir da CPI, me parece que daí ele se tornou uma espécie de cão de guarda, vamos dizer assim, aquela pessoa que está ali defendendo incondicionalmente o presidente. Isso pode prejudicar, Marcelo? É que o Jorginho Melo não tem, por exemplo, o que o MDB tem, que é a militância. Exato. O Jorginho Melo, ele acaba sendo aqui em Santa Catarina, quase o mesmo caso do Jean Loureiro, ele acaba sendo até mais forte do que o seu próprio partido, né? E ele precisava conquistar uma militância. Então ali estava a militância bolsonarista, um pouco mais pronta, né? E que é uma militância que aceita qualquer nome, qualquer pessoa que apoia o Bolsonaro, ela já abraça como um bolsonarista. E isso fez com que o Jorginho Melo se aproximasse do Bolsonaro e conseguisse conquistar aí pelo menos uma parcela desse eleitorado bolsonarista. Não digo todo, porque enquanto o João Rodrigues, por exemplo, estava no cenário, João Rodrigues, que é do PSD, uma parcela boa também de bolsonaristas estava com o João Rodrigues. E Exato. Ainda tem os bolsonaristas que estão com Esperidião Amin. Eu acho que o único bolsonarista que não tem os bolsonaristas mesmo é Antídio Lunelli, né, que é do MDB. Né? Então, esse é o cenário também de Jorginho Melo. Ele está muito dependente. Se Bolsonaro for bem, ele tem uma boa chance de chegar no segundo turno. Agora, se Bolsonaro não for bem, e as pesquisas têm mostrado o presidente Jair Bolsonaro aí diminuindo nas pesquisas, inclusive aqui em Santa Catarina, Exato. Que é aí um bolsão bolsonarista, então aí o Jorginho Melo ele tende a ter uma dificuldade muito grande, né, para poder fazer, enfim, para poder chegar no segundo turno, ou até mesmo a eleição. Agora, por exemplo, você pega o MDB também está numa dificuldade tremenda. O MDB está perdendo Dário Berger já está apalavrado com o PSD. Já foi. Mesmo assim, ele continua naquela, mas se o MDB ainda me der a vaga, eu ainda volto para o MDB. Né? Então, até as pedras sabem que o MDB não vai oferecer a candidatura para o Dário Berger, né? Porque a bancada estadual quer estar com Carlos Moisés, com o governador Carlos Moisés, está fechadíssima, e hoje a instância, talvez a instância mais forte de decisão do MDB seja a bancada, parte da bancada Exato. Estadual. Nós temos aí você pega também no cenário aí o Antídio Lunelli. O Antídio Lunelli ele é um prefeito de segundo mandato, desconhecido em boa parte do estado. Exato. Ele é conhecido talvez ali naquele bolo bolsonarista, empresarial, Exato, mas na massa mesmo, o Antídio Lunelli ele não aparece assim, ele tem uma fragilidade. É um nome que as pessoas perguntam quem é ainda, né? Quem é, exato. Né? E aí, então, e também o Dário Berger, claro que eu considero carta fora do baralho dentro do MDB, porque o Dário Berger ele está no PSB e deve liderar um grande projeto de esquerda, né? Se realmente o PT e o PSB se acertarem a questão nacional, o Dário Berger deve liderar um grande projeto de esquerda também em Santa Catarina. E com o Lula, ele está conseguindo aí conquistar uma boa parcela do eleitorado, tanto que está liderando as pesquisas. Então aí o Dário Berger consegue, daqui a pouco, atrair esse eleitorado também
para ele, né? Então foi uma decisão pragmática do Dário Berger, mas e muito inteligente também, porque ele viu naquele nicho uma forma, naquele nicho de, não digo nicho de mercado, nicho de eleitorado, podemos dizer. O caminho estava vazio. O caminho estava vazio, estava aberto, e ele optou por ali. Então, ele foi muito inteligente também. O Novo traz o Odair Tramontim, que é um promotor de justiça, muito conhecido ali em Blumenau. Foi uma surpresa na eleição. No entorno, exato, por pouco, por menos de 2.000 votos, não foi para o segundo turno. Por menos de 2.000 votos não tirou João Paulo Klein, bem ex-deputado, ex-prefeito de Blumenau, no segundo turno, né, lá em Blumenau. Só que ele tem essa dificuldade também, capilaridade. Ele não tem capilaridade, então ele precisa conquistar o eleitorado de outras regiões também. Então ele também tem essa dificuldade, né? O PSDB tinha Gelson Merizio, que está flertando com a esquerda também, buscando aí uma ideologia para poder viver. Então está pegando, como é que é, papel na ventania, vamos dizer assim. O Gelson Merizio é o seguinte: se o pessoal oferecer uma vaga para ele ser candidato a governador, ele vai, e se amanhã o bolsonarismo oferecer um partido para ele ser candidato, ele vai. Ele estaria junto com Moisés também, uma possibilidade? Não, impossível, né? Impossível. Ele se posicionou como oposição, nisso ele foi coerente até o momento, né? Ele é oposição a Carlos Moisés. E ele, dentro das incoerências de Gelson Merizio, quanto a isso, ele foi coerente em manter o papel onde que as urnas o colocaram, muito embora a eleição passada foi uma eleição totalmente atípica. Se fosse uma eleição normal, Gelson Merizio hoje seria o governador de Santa Catarina. Então, esse é o cenário que se desenha assim, aqui em Santa Catarina. Aí tem o Espiridião Amido Progressistas também, que é o candidato, mas não está com muita vontade. Sexta-feira aí revelou essa vontade dele de estar com o PSD e apoiar Raimundo Colombo. Napoleão Bernardes também tem se colocado como pré-candidato, mas o Napoleão Bernardes deve ir mesmo como candidato a deputado federal, e é um nome muito interessante para o futuro, o Napoleão Bernardes, né? Ele começar de novo. Exato, o Napoleão tem que construir novamente a sua história. Não adianta querer pular os degraus, né? Já basta os erros do PSDB com ele na eleição passada, né? Que colocaram ele praticamente numa fogueira. Então, assim, o Napoleão Bernardes ele precisa construir a sua história política. Ele foi 2 vezes prefeito de Blumenau, foi vereador, enfim. Então, ele precisa reconstruir a sua história política também. Então, o Napoleão Bernardes ele precisa fazer esse movimento, né? Estar ao lado, trabalhar para primeiro chegar novamente ao mandato de deputado, para depois futuramente costurar. Ele não tem nem 40 anos de idade ainda, né? Também tem o prefeito Fabrício Oliveira, que, na minha opinião, faz um mandato que faz um mandato bem interessante, com bons resultados em Balneário Camboriú, procurando, inclusive, diversificar aí a atividade econômica, através agora também aí da tecnologia, da inovação. Então, também é um nome que aparece de uma forma muito interessante, apesar que dentro do Podemos há uma briga interna muito grande, porque Paulinho Kornhauser quer ser candidato ao Senado, quer se aliar ao Jean Loureiro, e o Jean Loureiro, ele é aquilo, ele é mais forte que o partido dele, é um nome interessante, mas ele só vai ganhar capilaridade e força se ele conseguir fechar a aliança dos sonhos dele, que é ter o Podemos e PSD juntos. Se ele conseguir construir isso, ele parte também como um forte candidato ao governo do Estado também. Acho que eu já falei praticamente de tudo. Está longe essa construção do Jean? Tu acha que está longe? Olha, não, já esteve mais. Hoje, inclusive, era para ter uma reunião em Blumenau do Podemos. Ontem era para ter essa reunião, né? Ontem, antes de ontem, na verdade, segunda-feira, né? E aí não aconteceu a reunião e não tem data para acontecer novamente. Essa reunião seria liderada pelo prefeito Mário Hildebrand, que é o coordenador, que preside ali o colegiado, que cuida da questão eleitoral do Podemos. E aí, nessa reunião, seria discutida uma carta enviada pela União Brasil, aqui de Santa Catarina, já chamando o Podemos para anunciar um alinhamento, um fechamento já com a União Brasil. Praticamente fechar com o Jean Loureiro também.
E aí essa carta ia ser deliberada hoje, ia ser discutido hoje se o partido iria aderir ou não à União Brasil. Há uma tendência muito forte que isso ocorra, e isso poderá... Nacional, inclusive. Também nacional, isso pode enfraquecer aqui no Estado tanto o Camilo Martins, presidente estadual do Podemos, que não é favorável, assim como também pode constranger um pouco a candidatura do prefeito Fabrício. Repito, muito embora uma pré-candidatura, dependendo da forma que ele construir, que pode se tornar muito viável pelos resultados, inclusive, que ele obtém hoje à frente de Balneário Camboriú, né? Mas, enfim, agora essa reunião ficou mais para frente, vamos ver como que o Podemos vai... Foi bem providencial também, né? Porque aí o Podemos evita de se anunciar de uma forma muito antecipadamente. Exato, mas aqui em Balneário Camboriú, você acompanha também aqui a grande pergunta nas ruas, nos cafés, nas conversas, nas rodas de conversa prefeito Fabrício deixará o comando da cidade para se candidatar a governador ou vice, ou não vai fazer isso? Eu já fiz essa pergunta a ele. Semana passada eu entrevistei no programa O Jogo do Poder, lá da Jovem Pan News. Da Jovem Pan. Eu fiz essa pergunta ao prefeito Fabrício. Se ele tinha data para renunciar. E ele falou assim, não, a renúncia é no prazo legal e pronto. Ele não afirma categoricamente, mas ele afirma categoricamente que é pré-candidato a governador, que não vai abrir mão disso, que vai seguir trabalhando para se viabilizar. Agora, quando eu pergunto de data para ele, só tem data para renúncia, e aí realmente ele não fala de uma forma clara. Também tem ele, né? Tem o nosso ex-governador Raimundo Colombo. Quais são as chances e as pretensões de Raimundo Colombo hoje, Marcelo Lula? Olha, nos levantamentos internos, Raimundo Colombo aparece bem, né? Que gerou surpresa, inclusive, no meio político. Agora, resta saber se o Raimundo Colombo vai ter todo o PSD ao seu lado. Então, isso também é interessante de se observar, porque o Raimundo Colombo, há um tempo atrás, ele se colocou como pré-candidato, o partido aí tinha ainda o João Rodrigues como pré-candidato também, e entre as lideranças, a fala era o seguinte, o João Rodrigues só não vai ser candidato se não quiser. E isso aconteceu, ele não quis ser candidato, né? Isso. Embora nos bastidores ainda se fala hoje ainda uma possível remota, mas possível volta de João Rodrigues para o cenário eleitoral deste ano. Mas é muito difícil, né? A princípio ele vai apoiar o Carlos Moisés. Ele foi, né? Então o que acontece? O Raimundo Colombo, ele tem esse cenário um pouco mais aberto para ele dentro do partido, mas aí é que eu digo, mas o que é esse partido? Qual o percentual desse partido está com ele nesse projeto, né? Essa é a grande pergunta. Agora, ele tem tido boas conversas e, como aconteceu na sexta-feira, ao ponto dos senadores Pridion Amin oferecer a ele, sim, o apoio do Progressistas para que ele possa disputar novamente o governo do Estado, para que o Raimundo Colombo seja candidato novamente. Hoje, que a gente escuta aí dos prefeitos, eu entrevistei vários prefeitos aqui, em conversas de bastidores, é que o favorito hoje seria a reeleição do governador Carlos Moisés, é isso? Olha, Maurício, isso é difícil de se falar, né? É claro que quem vai para a reeleição, ele tem sempre algumas vantagens, mas nós precisamos clarear o cenário. O falecido ex-senador, ex-governador Luiz Henrique da Silveira dizia que uma eleição se ganha no atar. Quando você ata bem, você ganha a eleição, né? Então, exato. Então vamos ver quem que vai atar bem, quem que vai fazer bem o trabalho, o dever de casa, de fazer amarração, uma boa aliança, de fazer as boas amarrações. E aí sim, lá na frente, nós poderíamos ter uma ideia. Porque nós que trabalhamos com política, você tem uma experiência maior que a minha, inclusive com política, você sabe bem que quando o cenário está desenhado, você tem uma ideia do que vai acontecer, ou pelo menos do que pode acontecer no cenário, né? Então, vamos aguardar o que espera desse cenário aí. Moisés vai estar com o MDB, vai estar no MDB.
que acontece? Porque uma coisa é o Moisés estar com o MDB. Estando com o MDB, ele pode atrair alguns outros partidos também, dependendo de onde ele estiver. Se ele estiver no MDB, ele já afasta alguns partidos também. O Progressistas é um. Né? Então você não sabe quem vai estar com quem. Então, o cenário é muito aberto. O que pode-se dizer hoje que praticamente certo é o Dário Berger com os partidos de esquerda, pelo menos com boa parte, né? A esquerda ela tem uma coisa engraçada, né? Quando ela tem a possibilidade de crescer em algum aspecto, ela começa a se auto-sabotar, né? Aí começa a mutilar. Ela se automutila, né? Porque ela começa a fazer esse trabalho de fogo amigo, né, de críticas a lideranças que podem daqui a pouco agregar os projetos. Isso acontece em relação ao Geraldo Alckmin na esfera nacional, isso acontece em relação ao Dário Berger aqui em Santa Catarina. A esquerda tem esse perfil. Né? Agora, se o Dário Berger conseguir abraçar pelo menos a maior parte da esquerda, aí eu acho que ele vai com um candidato fortíssimo também. Na nossa região aqui a gente fala muito de esquerda, a gente lembra Décio Lima, Ana Paula Lima, esse pessoal aí vai alguma coisa? Décio Lima, com certeza, deve estar na majoritária, sendo vice do Dário Berger, ou vai ao Senado, né? Essa é a leitura que é feita hoje, né? Inclusive, é interessante, né, que dentro daquilo que eu falei da esquerda se automutilar, né, se mutilar, fazer esse processo, né, de se desgastar. Semana passada uma liderança petista me falou, olha, esse negócio do Berger aí, por que a gente teria que apoiar o Dário Berger? O Décio Lima é melhor, o Décio Lima está mais forte, o Décio Lima... E estão colocando o Décio Lima no cenário, né? E o Décio Lima, conversei com ele pegou um pouquinho mais leve, mas ele disse que pode conversar com todo mundo, que daqui a pouco tudo é possível, né? Mas o Décio Lima, sim, com certeza está no cenário. A Ana Paula Lima deve ir a deputada estadual. É isso aí. O Décio Lima cresce se o Lula crescer, porque ele é um apoiador de primeira hora do ex-presidente Lula. Grudado no Lula, com certeza. Falando em Senado, e o velho da van, Capitão Brasil, vai ou não vai? Ou é marketing? Que ele é especialista em marketing. Olha, depois que eu vi na CPI, aí eu já tinha essa ideia de especialista em marketing, né? E aí eu não tive mais dúvida alguma da capacidade de marqueteiro aí do Luciano Hang. Agora, quanto à questão de ir, o Luciano Hang ele enfrenta duas situações. Ele enfrenta a pressão do Bolsonaro, de algumas lideranças, empresários que querem vê-lo no Senado, entendem que ele deve ir. Por outro lado, ele entende também, tem pessoas próximas a ele que entendem que, se caso o PT ganhar, uma forma de ele se proteger também estando no Senado, no sentido de que eles acham que isso estou falando de pessoas próximas ao Luciano Hang, eles acreditam que aí o Luciano Hang viraria um alvo, né, por causa das manifestações dele, enfim. E, por outro lado, a família, algumas pessoas que não querem que ele se meta na política. Ele já está, né, envolvido demais, mas como candidato, né, eles têm esse temor. Então, hoje podemos dizer que hoje há uma grande possibilidade de Luciano Hang vir a ser candidato, sim, ao Senado, e vai como candidato fortíssimo. Leva a gente junto. Agora, por outro lado, ele ainda está ponderando muito, observando o cenário, uma situação que é fato, que ele não deve mais ir pelo PL, se ele for, ele deve procurar um partido como Patriota, algum partido menor assim, né, para, enfim, tentar viabilizar a sua candidatura aí ao Senado. Agora, Marcelo, estamos chegando ao final já do nosso programa, queria agradecer a você, mas a última pergunta. Obrigado. Uma das últimas, eu vou tirar mais um pouquinho da sua experiência aqui para os nossos telespectadores. O Bolsonaro vai colocar a mão na cumbuca aqui em Santa Catarina e dizer: esse é o meu candidato ou não? Se o cenário se desenhar da forma como eu estou pensando, que vai ficar só o Jorginho como candidato bolsonarista, sim. Agora, por exemplo, se tivesse João Rodrigues, se tivesse Esperidião Amin, se tivesse... Aí o Bolsonaro, pelo perfil dele, ele de forma alguma iria
apoiar alguém. Agora, tendo o Jorginho Melo como o único candidato, o único grande candidato bolsonarista, aí eu acredito que é possível, sim, que ele abrace Jorginho Melo. Muito obrigado, Marcelo Lula, pela sua experiência. Quero te convidar para vir aqui a Balneário Camboriú, conhecer a emissora, que agora nós somos a geradora da TV Cultura no estado de Santa Catarina, em breve em várias cidades. E hoje nós pegamos o canal 11.1 aqui, em Balneário Camboriú, em breve, no canal que eu não posso dizer o nome, né? Mas você já sabe, é em Florianópolis, na capital. E a gente conta com a tua participação sempre aqui no Radar, trazendo essas informações de bastidores que são muito importantes para a gente aqui. Muito obrigado, Marcelo. Seja sempre bem-vindo ao Radar. Bom, muito obrigado. Como eu te disse, eu adoro Balneário Camboriú, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho a possibilidade de ir a Balneário. Eu adoro essa cidade maravilhosa. E quero agradecer a você também, Maurício, pelo convite, né? Já fazia um tempo já que a gente estava tentando marcar esse, né? Peço desculpa até pela demora, mas é um prazer enorme participar desse teu programa tão prestigiado. E, claro, vai ser um prazer visitar a emissora e, enfim, para voltar a conversar com você, tá bom? Sucesso sempre aí para você, né, esse programa aí que é muito bem assistido. Obrigado, Marcelo Lula. Pessoal, esse foi o Radar desta quarta-feira, esperando já para voltar na próxima semana, trazendo outro personagem da política aqui no nosso programa, tá certo? Beijo grande no coração de vocês, até a próxima quarta-feira aqui na TVC. É digital, do litoral e é para você. Tchau, pessoal.